Fala, amante da música! Você é fã de Racionais? Então já deixa seu like porque essa análise vai ser bem pesada. Solta a vinheta! No ar, a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Temos presente em nossos estúdios. Atenção. Às 8h30 da manhã de 15 de agosto de 69, um destacamento de 12 guerrilheiros da Aliança Libertadora Nacional, ALN, invadiu a estação transmissora da Rádio Nacional em Piraporinha, perto de Diadema, Grande São Paulo. Carlos Marighella. Carlos Marighella nasceu em Salvador, 5 de dezembro de 1911 e foi assassinado em São Paulo em 4 de novembro de 69. Foi um político guerrilheiro e poeta brasileiro. Fundou em 1968 o Grupo Armado Ação Libertadora Nacional. Foi um dos principais organizadores da resistência contra o regime militar a partir de 64. Chegou a ser considerado o inimigo número 1 da ditadura militar. Foi morto numa emboscada que podemos chamar de trapalhada também, pois o esclarecimento de sua morte é especialmente problemático. Existem pelo menos 3 versões conflitantes para o extermínio. A primeira versão dos militares, segundo qual foi varado por uma rajada de metralhadora quando do banco de trás do Fusca de 2 freis dominicanos reagiu a tiros a uma ordem de prisão do delegado Fleury. A perícia, entretanto, acabou concluindo que não saíra um tiro sequer da arma de Marighella. Desse modo, a tese da polícia parece não ser mais que um esforço para esconder a provável execução sumária do guerrilheiro, além de uma tentativa de driblar uma complicação extra do ocorrido. A lambança foi tanta que naquela noite foi fogo amigo que matou também um jovem policial e uma dentista alemão que casualmente passava pelo local no momento do tiroteio. Outro delegado também foi baleado. Um desafeto de Fleury acabou baleado na virilha também. A segunda versão é a dos 2 freis dominicanos, que a polícia usou como isca para Marighella. Em seu julgamento, os religiosos sustentaram que o guerrilheiro foi executado no meio da rua, longe do Fusca em que os 3 estavam. Por fim, o grupo Tortura Nunca Mais, em 1969, adotou as conclusões de um laudo em que legistas garantem que Marighella foi morto com um tiro no peito a queima-roupa, que destruiu sua veia aorta e ainda foi alvejado por outros 3 disparos. Outra informação que comprova a mentira sobre a morte de Marighella: sua mulher afirma que Marighella não sabia dirigir, e a foto que os repórteres foram obrigados a tirar era de Marighella atravessado no carro sozinho, no banco dianteiro. Esta mensagem é para os operários de São Paulo, da Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, incluindo os trabalhadores do interior. Os conjuntos residenciais das favelas, Mucambos, Malocas e Alagados. Carlos Marighella, o principal meio para destruir seus inimigos. Dominado os funcionários, um dos invasores interrompeu a ligação com o estúdio e ligou o transmissor de ondas curtas, uma gravação com fundo musical do hino internacional comunista e do hino nacional. A gravação anunciou o nome de Carlos Marighella e reproduziu o manifesto. Era necessário pedir atenção para que as famílias que estivessem passando pela rádio pudessem ouvir o que estava ocorrendo, alguma coisa diferente na estação aquela noite. Para o seu general, 1000 faces de um homem leal. Vamos. Posição de sentido que deve ser feita em presença de um superior. Nessa música, Brown tenta mostrar as várias faces de Carlos Marighella: revolucionário, poeta, patriota, baiano, mártir, mito. Em todas as suas faces, Marighella manteve uma característica: sua lealdade. Marighella foi um libertário que se uniu à luta da população brasileira pela liberdade contra a ditadura e o imperialismo americano. Encarnações de célebres malandros, de cérebros brilhantes reuniram-se no céu. O destino de um fiel seu, sabe que Deus quer consumado, é o que é, assim foi escrito. A referência pode ser feita ao pastor Martin Luther King,
ao líder negro Malcolm X, que tem uma influência nítida durante todo o trabalho do grupo, inclusive já citado por Mano Brown, e ao próprio Carlos Marighella. Marte é alguém que dá sua vida por uma causa ou um ideal. No caso, Marighella morreu pela causa da revolução do proletariado contra a ditadura militar e a burguesia. A palavra mito pode ter vários significados. Popularmente é chamado de mito uma pessoa muito admirada por seus feitos grandiosos. Dessa maneira, Marighella certamente um mito. Originalmente, mito é uma história fantasiosa, uma espécie de representação que permanece no intelecto das pessoas de um determinado país ou de uma determinada cultura. Podemos dizer que a figura de Marighella é mitificada, uma vez que ele é uma figura central da cultura de resistência brasileira. Embora seus feitos tenham sido bem reais, em outras palavras, ele se tornou uma representação da Revolução no Brasil. Referência à cor de pele de Mano Brown, que também é parda. É interessante lembrar que tanto Brown quanto Marighella são filhos de pai italiano e mãe negra que nasceu na Bahia. Um conceito do judaísmo, o Messias refere-se principalmente à profecia de vinda de um descendente do rei Davi que reconstruirá a nação de Israel e restaurará o reino de Davi, trazendo a paz ao mundo. Os cristãos, com algumas exceções, consideram que Jesus Cristo é o Messias. No verso, Brown o considera um homem que morreu pelo bem dos pobres e menos favorecidos, da mesma forma que Jesus, que também defendia os pobres, foi crucificado e morto, como conta a Bíblia. Na época em que Marighella viveu, o analfabetismo era absurdamente alto e havia um grande número de sem-teto, ou seja, pessoas que não possuem uma moradia adequada, sendo que o acesso ao ensino foi universalizado pós-ditadura, como já diria Eduardo, do Facção Central. O calcanhar de Aquiles do pobre é a educação. Imagina o mendigo compreendendo a Constituição. Dessa maneira, a morte dos pobres seria em vão, não contribuindo para aumentar a consciência revolucionária da população. Nada mais justo do que o Brasil possuir um super-herói mulato, já que mais da metade de nossa população é composta por negros e pardos. Defensor dos fracos, assaltante nato. O assalto é o ataque armado com o qual fazemos expropriações, libertamos prisioneiros, capturamos explosivos, metralhadoras e outras armas típicas e munições. Essa citação é do mini manual do guerrilheiro urbano. Marighella defendia o assalto não como uma maneira de atender aos desejos do assaltante, mas sim um ataque revolucionário em uma ditadura. Assaltar um banco é muitas vezes uma forma de defesa do povo. É foto e é fato, há planos cruéis, tramam 30 fariseus contra Moisés, moro. Marighella, seja alvo de inveja, irmão. Fariseu é o nome dado a um grupo de judeus devotos à Torá, surgido no século II a.C. Sua oposição ferrenha ao cristianismo rendeu-lhes através dos tempos uma figura de fanáticos e hipócritas que apenas manipulam as leis para seu interesse. No caso da letra, os fariseus seriam as autoridades policiais da época que manipulavam leis, assim como supostamente fariam os fariseus. Moisés, na Bíblia, é o grande libertador dos hebreus, tido por eles como seu principal legislador e mais importante líder religioso. Aqui Moisés é uma metáfora para a figura de Marighella, ou seja, as autoridades da época, fariseus, tramaram planos cruéis contra Moisés, que é o Marighella. O Brown mitou nesse verso. Eram nas ruas e esquinas onde os agentes da repressão prendiam ou assassinavam os revolucionários, assim como aconteceu com o próprio Marighella. Ousar lutar no período das ditaduras militar e era Vargas tinha um significado bem mais profundo do que nos dias de hoje. A ousadia de Marighella lhe rendeu a morte. Além disso, cabe ressaltar que, além de combater a ditadura, as ideias de Marighella tinham também a intenção de ajudar os negros que sofriam preconceito durante o regime militar. A causa que Marighella adotou foi defender o interesse do povão, sendo que sempre esteve consciente dos perigos que envolviam
ir contra os ricos e militares da política da época. Revolução no Brasil tem um nome. Marighella foi um dos militantes mais influentes do Brasil. Sua fama percorreu até outros países na época que escreveu o Mini Manual de Guerrilha Urbana. Com a morte de Che Guevara, a CIA disse que Marighella havia se tornado grande ideólogo dos revolucionários e dos movimentos contestatórios da América Latina. Veja um homem, você quer ser um homem também. A imagem, o gesto, lutar por amor. Se você quer ser um grande homem que deixou um legado, tem que lutar pela causa com amor. E de gesto como sequestro do embaixador. O sequestro do embaixador Charles Ebrick ocorreu no ano de 1969, no período conhecido como Anos de Chumbo, 5 anos após o golpe de 64, que consolidou a ditadura militar no Brasil. O sequestro todo foi planejado e executado pela ALN, na época comandada por Marighella, mas ele só soube da ação depois de consumada. Os sobreviventes da ditadura que participaram do sequestro contam que não existia tortura ou maus tratos no sobrado onde o embaixador ficou. Pelo contrário, Charles foi super bem tratado e todos conversavam amigavelmente à espera da libertação de 15 revolucionários presos. O resto é flor, sem ter festa eu vou. Uma referência à canção de Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores, famosa na época do regime militar ditatorial, que diz: os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, a certeza na frente, aprendendo, ensinando uma nova lição. Eu peço, leio meus versos e o protesto é show. Pânico na Zona Sul foi a carta de convocação para os guerreiros na periferia. A faixa abre o primeiro trabalho do grupo no ano de 1990, Holocausto Urbano. A música Marighella é o manual do guerrilheiro urbano 4 décadas após o lançamento do livro. O Protesto é Show se refere a cenas de clipe que foram gravadas na Nova Pinheirinho. Presta atenção que o sucesso em excesso é cão. Ser famoso demais não é bom, zero privacidade e muitos problemas. Talvez um dos principais motivos pela morte de Marighella foi a sua fama. Que se habilita a lutar, fome grita horrível a todo ouvido insensível que evita escutar. Uma alusão às convocações que Marighella fazia para que o povo aprendesse a atirar, ter preparo físico, etc. Um convite, como pode ser ouvido nos scratches. Seja nos tempos de Marighella, seja nos dias de hoje, os brasileiros ainda passam fome. O governo e a elite fingem que o problema está superado, demonstrando insensibilidade enorme. Mesmo que alguns ignorem a existência do problema, é impossível não percebê-lo. Uma simples caminhada por qualquer cidade grande brasileira nos mostra que a fome ainda existe. Acredita lutar, quanto custa lidar. A cidade chama a vida, quem vai por quem ama, quem clama por socorro. Quem ouvirá, crianças, velhos e cachorros sem temor. Durante o regime militar no Brasil, de 64 a 85, muitos morreram e foram torturados por dias nos porões do DOI-CODE e do DOPS, sem ter quem os socorressem. Clara, meu eterno amor, sara minhas dores. Alusão a Clara Scharf, viúva de Marighella, ainda viva com mais de 80 anos. Pra não dizer que eu não falei das flores. Referência novamente à canção Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores. Escrita por Geraldo Vandré, esta música teve sua execução proibida durante anos pela ditadura militar brasileira. Poeira mata um, mata mil, porque me fez água como um cão. Continuando a valorização pelo nosso país, aqui temos uma saudação à capoeira, a arte marcial brasileira. Essa luta, inclusive, tem forte ligação com religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé. Sabe como um monge de reflexo, de longe homem complexo, sim. Era possível perceber que Marighella era de longe muito mais que um simples soldado. Ele também era um poeta, amante e teórico. Essas 1000 faces seriam as diferentes personalidades que este homem tinha. Seus conhecimentos, cultura, sabedoria o diferenciam de outras pessoas simples. Fesso queria ver Davi matar Golias nos trevos e cancelas. Golias foi um personagem do Antigo Testamento que participou num episódio de batalha entre os filisteus e o povo de Israel, que foi defrontado e morto por Davi. Davi e o povo, representado pela guerrilha urbana que combatia a ditadura, Golias são as autoridades e as classes dominantes. Ou seja, Brown queria ver a luta do proletariado derrubar a ditadura militar e seus burgueses.
Quero ver você trocar de igual sobre os degraus, precipícios e vida difícil, ô povo feliz. Trocar ou trocação é uma gíria para tiroteio. Assim, Mano Brown convoca os ouvintes a combater a repressão do Estado de igual para igual. Aqui a menção sobre as favelas continua. Grande parte das favelas se encontram em morros, já que eles eram desocupados. Em toda favela desse tipo, há uma escadaria que vai do pé do morro até o topo dela. Uma música que retrata muito bem o povo que vive nas favelas é Favela, do grupo Exalta Samba, que tem participação do próprio Racionais MCs e do grande Rappin' Hood. Vamos acordar. O povo que sobe a ladeira ajuda a fazer mutirão. Divide a sobra da feira e reparte o pão. Como é que essa gente tão boa é vista como marginal? Eu acho que a sociedade tá enxergando mal minha favela. Quem samba fica, quem não samba, camba. Referência a Quem Samba Fica, Quem Não Samba Vai Embora. Um livro de autoria de Marighella. Chegou, salve geral da mansão dos bambá. Não se faz revolução sem um fura na mão. Marighella era um revolucionário engajado na luta contra a vergonhosa ditadura militar e suas atrocidades. E para tanto considerava a própria luta armada como um método necessário para atingir a vitória, tendo inclusive escrito o Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, obra em que detalha táticas de guerrilha urbana a serem empregadas nas lutas contra governos ditatoriais, para servir de orientação aos movimentos revolucionários. O guerrilheiro urbano é um homem que luta contra uma ditadura militar com armas, utilizando métodos não convencionais. Carlos Marighella. Justiça não há paz, é escravidão. Revolução no Brasil tem o nome Carlos Marighella. Apostos para o seu general, 1000 faces de um homem leal. Vamos, apostos para o seu general, 1000 faces. Paulo, o anjo vai morrer por mim e por você, por ter coragem de dizer. Todos nós devemos nos preparar para combater. Refere-se a Carlos Marighella, morto em São Paulo por ter lutado contra a opressão do regime ditatorial. É o momento de trabalhar pela base, mais e mais pela base. Chamemos os nossos amigos mais dispostos, tenhamos decisão. Mesmo que seja em liberdade, construir o socialismo, o progresso, vale mais a disposição. Cada um deve aprender a lutar em sua defesa pessoal, aumentar sua resistência. À medida que se for organizando a luta revolucionária, a luta armada, a luta de guerrilhas, que já venha com a sua arma. Em mais uma reprodução de um fragmento do discurso de Marighella na rádio, podemos perceber alguns elementos teóricos do revolucionário. Como é possível notar em sua obra, Marighella trouxe algumas perspectivas novas sobre a luta armada revolucionária. Ele foi o primeiro a falar que todo cidadão deveria estar preparado para um eventual conflito armado. Isso envolvia aprender técnicas de defesa pessoal, aumentar sua resistência física e ter sua própria arma de fogo. Assim, a guerrilha popular teria vantagens sobre as forças oficiais. Muito obrigado, Marighella, pela sua participação. Carlos Marighella. Muito obrigado, Carlos Marighella. Gostou dessa análise? Então deixa seu like. Não gostou? Comenta. Se inscreva clicando aqui embaixo e não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações de vídeo novo. Clique aqui, para ver a playlist completa da análise da letra. Muito obrigado pela sua audiência e salve Marighella. Tchau.